do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje 20 de novembro de 2018, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 até o 11, que diz assim no versículo 1: Mas, amados, a respeito dos tempos e das estações, não necessitai que eu vos escreva. Então, meus amados, aqui no versículo 1, Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele já nos revela que não necessitai que eu vos escreva a respeito dos tempos e das estações. Então, quer dizer, aos acontecimentos que nós estamos vendo muito forte, que está acontecendo no Oriente Médio, em Israel, que está acontecendo na Europa, na Ásia, inclusive até no Brasil, os sinais estão muito fortes, estão muito intensos, com o bramido do mar, com os furacões, com os vulcões. Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele nos revela que quando nós vemos esses sinais, é para nós ficar antenados que o Senhor está às portas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá, como um ladrão à noite, em que o ladrão ele não vai te falar a hora que ele vai invadir sua casa, porque se ele te avisar que ele vai invadir sua casa, você vai estar preparado esperando ele. Então aqui simboliza também a volta de Jesus. Jesus ele não vai te falar nem a hora e nem o dia que ele vai voltar, porque se Jesus revelasse isso, você ficava preparado. Você entendeu? Você ficava no mundo e na hora certa você ia se arrepender e ia ficar na posição esperando a volta de Jesus. Mas Jesus ele não vai fazer isso. Então o Senhor é bem claro aqui que ele vai vir como um ladrão na noite. E meus amados, e como nós estamos vivendo hoje, Jesus vai pegar muita gente de surpresa. A maioria dos cristãos, eu creio que a maioria vai ficar para a grande tribulação. Eu creio que mais de 80% dos cristãos do mundo hoje vai ficar para a grande tribulação. Eu creio que mais de 18%. Eu creio que chega até 90% dos cristãos vão ficar para a grande tribulação, porque não é brincadeira. Esse evangelho que se prega hoje, essa maldita teoria da prosperidade, muitos agarrados com as coisas da terra. Então, o evangelho do Senhor Jesus está vilipendiado, está bagunçado. Entendeu? Então, Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Então, continuando aqui no versículo 3, que diz assim: Pois que quando disserem a paz e segurança, e sobrevirá a repentina destruição. Isso aqui refere após o arrebatamento da igreja, que é o acordo de paz que o anticristo vai fazer com Israel durante 7 anos. Só que, como está lá em Daniel 9:27, o anticristo ele vai fazer esse acordo com Israel, esse acordo de paz de 7 anos. Mas na metade do acordo ele vai violar. O anticristo ele vai violar esse acordo e vai invadir Israel, como está lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo do 1 a 6. Quando disser a paz e segurança, então lhe virá a repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo algum escaparão. Então, meus amados, aqui como está lá em Mateus, isso aqui é para Israel e para quem ficar. Essa profecia aqui é para Israel, porque Deus tem que tratar com Israel na grande tribulação, porque Israel rejeitou Jesus quando ele se fez carne e veio à terra. Então Jesus ele veio para Israel, só que Israel rejeitou. Então Jesus ele tem que tratar com Israel, como está lá em Mateus 24:21. Então aquela que está grávida, como de modo algum escaparão. Aqui se refere à grande tribulação, que sem dúvida já está chegando, meus amigos. A grande tribulação ela está às portas. Após o arrebatamento da igreja, não vai dar logo imediato a grande tribulação, que o arrebatamento vai causar um caos muito grande. Então o anticristo ele vai acalmar esse caos que o arrebatamento vai deixar. Então ele vai acalmar. Então depois ele vai fazer esse acordo de paz com Israel. Só que na metade do acordo, nos 3 anos e meio, ele vai violar o pacto que ele teve, o acordo que ele fez com Israel, e vai invadir Israel. Entendeu, meus amados? Então é bem claro o que está vindo por aí. Uma grande tribulação não é brinquedo. Então o Senhor nos diz aqui para nós ficar preparados, porque Ele vem para nos tirar dessa grande tribulação. A igreja ela não vai passar pela grande tribulação, que Jesus não vai deixar os santos dele passar pela grande tribulação. Então vamos continuar aqui no versículo 4,
que diz assim: mas vós, amados, já não estáis em trevas, para que aquele dia não surpreenda como ladrão. Veja bem, aqui o Senhor está nos dizendo, o Espírito Santo revelando para Paulo, que diz assim: mas vós, amados, não estáis em treva. Os cristãos que têm conhecimento espiritual pela palavra do Senhor, esses aqui eles não vão ser pegos de surpresa, mas aqueles que estão dormindo, que estão agarrados às coisas desse mundo, vai ser pego de surpresa, como diz aqui, para que aquele dia não se surpreenda como um ladrão. Então nenhum crente deveria ser pego despreparado, mas infelizmente a maioria vai ser pego despreparado. Continuando no versículo 5, que diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Aqui se refere ao conhecimento da palavra de Deus, quer dizer, nós somos filhos de Deus, não somos filhos do mundo. E a maioria dos cristãos hoje estão dividindo entre Jesus, entre Deus e entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo. E Deus não concilia duas coisas, ou você é de Deus ou você é do mundo. Porque Deus não vai conciliar duas, não vai deixar o crente servindo a Deus e servindo ao mundo. Meu amigo, se você estiver servindo a Deus e servindo as coisas do mundo, você vai ficar aqui para ser tratado na grande tribulação. Como aqui nenhum crente deveria ser pego de surpresa, mas a maioria vai ficar. A maioria vai ficar, porque estão agarrados com as coisas desse mundo. Então, os cristãos hoje, eles se vestem como o mundo, eles se pintam como o mundo. Hoje, meus amados, eu estou sendo sincero com vocês, não dá para diferenciar um cristão. Se colocar um cristão e um mundano, não dá para diferenciar os dois. Eu estou falando que eu não consigo diferenciar, porque eles se vestem como o mundo. Eu estou falando que nós fomos tirados do Egito, mas nós estamos agarrados com as coisas do Egito, ainda com aquelas coisas do Egito, aquelas joias, aquelas pinturas, você entendeu? O formato que os egípcios usavam, nós cristãos estamos usando do mesmo jeito. Então Deus não vai aceitar esse tipo de coisa. E continuando aqui no versículo 6, que diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e seremos sóbrios. Quer dizer, não podemos estar dormindo como o povo do mundo está dormindo, que eles não têm conhecimento e não querem nem saber das coisas de Deus. Então nós não podemos estar dormindo como eles estão dormindo, entendeu? Então, meus amados, o cristão ele deve manter o relacionamento com Cristo por meio de uma contínua vigilância, meus amados. Até mesmo no que diz respeito à sua vida pessoal e conhecimento profético. Então, nós temos que estar antenados aos acontecimentos, os sinais que o Senhor está nos dando, entendeu? Através do céu, o bramido do mar, as ondas, ó, aquela chuva que teve lá na Arábia Saudita, você entendeu? Há tempos que não chove na Arábia Saudita, teve uma chuva lá, inundou tudo, levou camelo, morreu bastante gente, muita gente. Então, o Senhor está falando através da natureza, só que muitos cristãos não estão tão desligados. Então, o Senhor... Então nós temos que estar participando e ter conhecimento das profecias. O Senhor está falando através da natureza. Você entendeu, meus amados? E no versículo 7 diz assim: porque os que dormem de noite, e os que embebedam de noite. Aqueles que estão em trevas espirituais, que são as pessoas do mundo, que não têm ideia do que está para acontecer no mundo, quer dizer, eles estão dormindo. Esses estão dormindo. Nós não podemos estar dormindo como eles estão dormindo. Meu amado, se você não tiver azeite na sua lamparina, você não tiver azeite na sua lamparina e azeite de reserva, você não vai subir no arrebatamento. Entendeu, meu amado? E no versículo 8 diz assim: mas nós que somos do dia, estejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então veja bem, mas nós, quer dizer, nós o que? Os crentes, estejamos sóbrios, fala da confiança, você entendeu? Mas na confiança, na esperança do arrebatamento da igreja, vestindo da couraça da fé e do amor. A fé correta em Cristo, meus amados, e na cruz nos produz amor, entendeu? Nós temos que estar ligados, nós temos que estar antenados
Nós temos que estar ligados no céu, não ligado aqui na terra. Nós temos que desconectar da terra e se ligar no céu, porque estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Meus amados, depois que Jesus vier e arrebatar a igreja dele, aí vai ser, os que ficarem vai passar pela grande tribulação. E a grande tribulação não é brinquedo. Não é brinquedo. O anticristo, que ele vai ser tipo um fantoche. O anticristo vai ser um fantoche na mão de Satanás. Satanás vai usar ele grande e poderosamente. Então, Satanás, ele não tem pena de ninguém, não. O diabo, ele não tem amor por ninguém, não. Ele sabe que ele está condenado, ele não tem mais salvação, então ele vai fazer de tudo para levar cristão com ele para o inferno, entendeu, meus amados? Então, continuando aqui no 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, aqueles que pregam, muitos pastores, muitos pregam que o arrebatamento, diz que não existe arrebatamento, só existe a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, fala que arrebatamento não, diz que muitos não acreditam no arrebatamento, que não vai acontecer no arrebatamento. Então, veja bem esse versículo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, Deus não nos destinou para a ira, quer dizer, Ele não nos designou para passar pela grande tribulação. É isso aqui que o Senhor está nos dizendo. Ele não destinou os santos, os fiéis, os que buscam a presença dele, não vai passar pela grande tribulação. Então isso aqui quebra todos os que falam que os pós-tribulacionistas, que falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso aqui quebra tudo. Então pessoas que estão ensinando que a Bíblia, estão ensinando que a Bíblia não está ensinando, estão falando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é pura mentira, isso é pura heresia. Quem fala isso é pura mentira e pura heresia. E isso é doutrina de demônio, porque não combina com a palavra de Deus. Mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, meu amado, diz respeito ao arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Só vai passar quem tiver desapercebido. Quem estiver desapercebido, como aquelas 5 virgens esses vão ficar para a grande tribulação, que Deus vai tratar com eles na grande tribulação. Entendeu, meus amados? Então veja bem aqui no versículo 10, que morreu por nós, para que vivemos e durmamos e vivamos juntamente com ele. Então veja bem, que morreu por nós para que vigiemos e vivamos juntamente com ele. Quer dizer, novamente aqui torna possível pela cruz, aqui fala do arrebatamento. Você entendeu? Então, esse 1 Tessalonicenses, tanto o capítulo 4 como o capítulo 5, o Senhor fala sobre o arrebatamento, para nós estar preparados para o arrebatamento. O Senhor não nos destinou para ir, mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, passou toda aquela humilhação, tudo. Era para nos livrar dessa ira vindoura, meus amados. Agora Deus, você acha que Deus vai deixar os santos que estão na posição, que não são muitos, que são poucos, são muito poucos que estão na posição hoje, que querem o arrebatamento da igreja, porque a maioria não quer ficar nessa terra. E os que ficar, Deus vai tratar com eles na grande tribulação. Vai ter falta de água, a maioria da água vai se tornar em sangue, igual as mesmas pragas que Deus lançou lá no Egito, vai lançar na grande tribulação também. Muitos crentes estão dormindo, estão pensando que Deus vai aceitar uma pessoa de qualquer maneira, e muitos cristãos estão vivendo de qualquer maneira. Entendeu? E pensa que Deus vai arrebatar esse povo. Esse povo não vai ficar tudo aqui na grande tribulação. Ele se veste de qualquer maneira, vai para a igreja de qualquer maneira. E como eu vi um pastor falando esses dias, eu vi um pastor pregando, do jeito que tá as coisas, meus amigos, se demorar mais, daqui uns dias as pessoas vão tomar a Santa Ceia de biquíni de qualquer maneira, de bermuda, entendeu? A pessoa não tá, a maioria dos cristãos hoje não tem reverência nenhuma hoje por Jesus, pela palavra de Deus. Eles servem a Deus de qualquer maneira, uma vida espiritual muito superficial, não mergulha no rio do Espírito, não quer saber, eles querem servir a Deus de qualquer maneira, serve a Deus e serve o mundo, e Deus não vai aceitar isso, meus amados, Deus não vai aceitar. Então a maioria dos cristãos
eu fico triste em falar isso, mas a maioria vai ficar na grande tribulação. Quando acordar, vai acordar dentro de uma grande tribulação. Então, meus amados, reflita nessa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.